É dia de Jana Responde. Isso mesmo, estou aqui hoje para responder as dúvidas da nossa caixinha de perguntas. Soltei aqui umas caixinhas e com algumas perguntas eu elaborei aqui um vídeo para você, com muito carinho, para você entender o necessário que você precisa para começar a faturar de 5 a 10 mil aí na cozinha da sua casa. Vou te responder hoje alguns itens que foram selecionados aqui por mim para te mostrar que tudo isso você tem aí. Mas antes de começar a falar dos equipamentos, dos materiais que a gente precisa, a importância de cada um deles, eu tenho que te dizer uma frase que um grande amigo meu sempre dizia e diz ainda, né, que ele tá vivo, quando ele nos encontra. É um padre muito amado e querido que ele sempre fala assim: Deus não tem outras mãos senão a sua. Então, olha bem para as suas mãos, você tem duas mãos aí. Essas duas mãos vão te ajudar a mudar de vida. Então mentaliza aí com essas duas mãos, que essas mãos que Deus te deu serão mãos que serão prósperas. Profetiza isso aí na sua vida, tá bom? Mas para isso é preciso duas palavrinhas. Coragem, a primeira. Tenha coragem de mudar, tenha coragem de agir. Mesmo sem força, mesmo sem incentivo, tenha coragem. A partir de hoje, eu vou ser a própria pessoa que vai me encorajar. Não esperar pelo outro, tá? Então, dê o primeiro passo. Segunda coisa, constância. A constância gera excelência, gente. Mesmo que você não sabe fazer bolo, que você não sabe cozinhar, quando você coloca o meu método em prática, isso eu posso te ajudar e constantemente você vai chegar na sua excelência, naquilo que... Eu sou Janaína Azevedo, tenho mais de 10 anos de experiência nesse ramo da confeitaria, principalmente na produção de bolos caseiros, e eu posso te ajudar a começar a faturar de 5 a 10 mil reais aí na cozinha da sua casa, fazendo bolos caseiros, produzindo de forma prática, objetiva e produtiva, para você conseguir mudar a sua vida, mudar a sua história. Então, vamos começar aqui comigo. Hoje nós vamos falar das nossas caixinhas aqui de perguntas e eu quero tirar várias dúvidas aqui com você, tá bom? Então vamos começar aqui, mas antes disso, o primeiro passo já foi dado, você já está aqui e daqui para frente, coragem e constância. Você ensina quem não sabe cozinhar nada com muito prazer, minha gente. Isso daqui é uma delícia para mim, sabe? Poder ensinar tudo que eu aprendi ao longo desses anos, com muita técnica, com muita clareza. Isso é muito importante passar para aqueles que querem aprender de uma forma muito certa. Quando eu comecei, eu só sabia fazer aqueles bolinhos de casa mesmo, ali uma mistura pronta que a gente comprava no supermercado, nada muito profissional, né? Aliás, nada profissional mesmo, né? Já errei várias receitas e aquela história, a gente fazia um bolo solado, lascava ali um tanto de cobertura de chocolate, a gente comia e festejava do mesmo jeito. Mas aprender de forma certa, para se profissionalizar e fazer isso uma fonte de renda, realmente ao longo desses anos eu tive que aprender a investir, né? E tudo isso eu trago aqui para vocês. A gente está aqui com vários projetos para ensinar pessoas do zero, pessoas que não sabem fazer nada, mesmo na cozinha, que não sabem quebrar um ovo, porque tudo isso precisa de técnica. Não precisa saber cozinhar, não precisa ser um super chefe, precisa de técnica. Então a gente ensina pessoas do zero a conseguir a fabricar, ter uma produção controlada, mas produtiva, principalmente nesse início, e que vai te gerar renda, fazendo com que você consiga faturar aí de 5 a 10 mil por mês. Isso é possível sim, com certeza isso é possível. Você que nunca quebrou um ovo na vida, que nunca mexeu a massa, aprender o passo a passo na técnica com o meu método, você vai conseguir. Existem vários tipos de forno no mercado, tá? E assim, começa com aquele que você tem aí na sua casa. O forno que você tem é a gás? Então é com ele que você vai começar. O forno que você tem é elétrico? Então é com ele. Só que algo principal que tem que acontecer: conhecer o seu forno. Por quê? Vou te dizer de experiências minhas aqui, ó. 6 fornos que eu já tive nessa vida, fornos industriais, além de fornos domésticos. Cada um funciona de um jeito.
Tem forno que ele assa mais, esquenta mais de um lado, mais do outro, mais na frente, mais atrás. Então eu fui conhecendo os meus fornos e com isso eu criei estratégia de assar cada massa de bolo em determinado local, que são fornos grandes. O meu forno convencional de casa é a gás. Ele eu já sei o ponto que ele esquenta mais e o ponto que ele é lento passar a minha massa de bolo. Assim, eu consigo assar as minhas massas com tranquilidade e segurança. Agora, uma coisa é certa, nunca assa o seu bolo com o forno frio. Sempre pré-aqueça antes. Isso também vai variar conforme o seu forno. Por exemplo, se o seu forno ele é a gás, talvez ali 5, 10 minutinhos, rapidinho, ele já conseguiu chegar na temperatura de 180. Mas se ele é elétrico, é muito mais rápido esse tempo, né? Então, é importante você saber se o seu forno ele está, como a gente diz, equilibrado ali na temperatura, marcando a exatidão, né? Exatamente aquilo que você está colocando lá da temperatura, se é realmente aquilo que ele está te entregando. Existem testes para isso. Por exemplo, existe o teste do açúcar. Depois eu posso deixar aqui também em um vídeo para vocês testarem se o seu forno está marcando exatamente aquela temperatura que você está colocando, 180, 200 graus. Isso é fundamental. Não se preocupe em querer já investir em fornos caros, fornos industriais. Não. Primeira coisa, avalie a capacidade de produção. Você vai começa com o quê? Vou começar assando de 4 massas. Vou começar assando de duas em duas. Isso é importante você estipular as suas metas. Por quê? Hoje você está começando, né, com o seu forno convencional de casa, mas a sua produção vai aumentar, a sua demanda vai aumentar. E vai devagar, porque organizando o seu dia, você consegue fazer uma produção suficiente, né, avaliando a sua capacidade de entrega, para você ter resultados financeiros primeiro, para depois fazer grandes investimentos, tá? Não vamos falar de marcas, mas existem várias marcas no mercado com bom custo-benefício. Então, é só fazer uma pesquisa de mercado que aí você vai conseguir. Quais os materiais que precisa ter? Isso, gente, é assim, algo que você precisa organizar primeiro. Vamos lá, primeiro passo. O que eu tenho na minha gaveta da minha cozinha? São utensílios básicos do seu dia a dia. Tem uns que são fundamentais. E eu vou te dizer, para começar, o investimento é muito baixo. Tudo que você precisa está aí na sua casa. Se não tiver aí, você vai comprar muito baratinho. Seja na lojinha ali no centro, que de repente tem, né, essas lojinhas de utensílios de casa, ou até mesmo na internet, que te entrega aí dentro da sua casa. É coisa assim pouca. Não precisa de grandes investimentos. Então vamos começar por aqui. Olha só, aqui eu tenho um copo medidor. Esse copo medidor, ele me custou R$5. É um copo que ele tem aqui quantidades em ml, em grama, tem aqui, né, líquido, chocolate, em xícara. Mas eu o utilizo mais na questão do ml, tá? Quando eu vou medir as receitas, eu uso só essa parte aqui, ó, a parte que é dos líquidos. Porque, no geral, tudo que eu vou fazer aqui na minha cozinha, eu estou utilizando sempre uma balança. Essa aí é fundamental. Eu vou mostrar a minha balança aqui pra vocês, porque a balança, ela tem que ser digital, gente. Não pode ser outro tipo de balança. Vamos começar a falar sobre balança, porque é algo muito importante. Se é um item que você precisa investir R$15 no máximo, R$20, aí você consegue encontrar uma balança que já vai te atender aí no que você precisa para começar a fazer suas receitas. A balança, ela é fundamental. Por que a balança é tão importante? A balança, ela vai te dar a exatidão da sua receita. Já começa. Tem essa balança aqui, já é velhinha, já tem muitos anos que eu utilizo. Mas não precisa nem ser igual a essa aqui não, tá? A gente tem algumas balanças aí no mercado que tem a estrutura mais de plástico, que resolve muito bem, tá? O importante é ser uma balança digital, porque na hora que você for precificar o seu bolo, você precisa saber o que você gastou, o que realmente tá indo dentro do seu bolo, e aí que a coisa pega, viu, gente? Porque se você coloca, hoje você mede em xícara, amanhã você mede em gramas, e depois você pega uma sacola lá e vai no olho.
Não dá. Você não vai conseguir ver lucro no final do mês. Não vai conseguir ver o que você realmente está gastando e aquilo que está retornando para você. E um detalhe muito importante. Vamos falar de xícaras. Xícaras é o seguinte, ó. Tá vendo essa colher aqui? Essas colheres? A medida dessas colheres aqui, ó. A gente fala colheres dosadoras, né? Aqui é de xícara, tá? Se você consegue, não sei se dá pra ver direitinho aqui, ó. Aqui tá falando que mede uma xícara, né? Uma xícara, só que essa xícara aqui é de 250 ml. Essa xícara daqui, se você for olhar, essa uma xícara daqui também é referência a um copo de 250 ml. Esse copo aqui, se você pegar aqui, você vai ver que a mesma quantidade tem aqui é a mesma quantidade tem aqui. Só que quando a receita fala assim, bota 2 xícaras de açúcar. A xícara que você tem aí na sua casa, talvez seja uma xícara de 200 ml. Então, a hora você vai lá e usa a xícara. Pega a xícara e coloca lá na receita, 2 xícaras de açúcar. A hora você decide pesar. A medida da xícara de 250, no caso, essa referência aqui que a gente está usando, vai ter uma diferença na minha xícara de 200 ml. Então, se eu uso em xícaras, né? Eu vou medir tudo em xícara. Então tá bom, vou medir tudo em xícara, mas eu vou calcular também tudo em xícaras. Mas essa minha xícara vai ser de quantos ml? Não pode ser hora de 250 ml ou hora de 200 ml, porque vai, além de alterar a minha receita, questão de textura, sabor, né, tamanho do meu bolo, vai alterar também lá na conta na hora que eu for precificar o meu bolo. Tá? Então tenha muita atenção. Por isso que é bom padronizar. Tudo que for líquido, se você puder, usa o copo, né, em ml. Você vai calcular em ml, mas se quiser também pode pesar, né? Faz aí o peso de 1 xícara de óleo. Vamos botar lá quantas gramas que dá de óleo. Aí você tem padronizado. Tudo vai ser pesado ou não? O líquido vai ser medidor, então eu vou calcular tudo em ml. As minhas farinhas serão todas pesadas, então tudo vai ser em gramas. Tudo em gramas. Vamos calcular tudo em gramas. Não, eu vou usar a colher dosadora, beleza? Então eu vou usar somente essa colher dosadora. Então tenha atenção em todas as receitas quando for produzindo, exatamente isso daí. O que a receita tá te pedindo e qual é a referência daquela receita. Por isso que às vezes a pessoa pegar uma receita lá na internet, vou pegar um bolo, vou fazer um bolo na internet, não dá certo de jeito nenhum. Quando eu vou fazer aqui em casa não dá certo. O que acontece? Isso aí é um detalhe que muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa coloca a receita lá, mas não te deu a referência daquele material que ela está utilizando. Então, existe essa importância grande de saber o material exato que a pessoa está medindo. Por isso que é bom padronizar. Se for o caso, pesa tudo. E eu vou falar um negócio para você. Se tem um trem assim que a gente vê... Ó, essa daqui é um pouquinho mais cara. Não precisa ser dessas aqui não, tá, gente? Pode ser aquelas de plástico mesmo. Só que a atenção é nisso daí. É a referência que tem que verificar lá. Por exemplo, se essa colher dosadora é a colher dosadora de 250 ml ou de 200 ml. Na hora que for fazer a receita, não dá problema, tá? Outra coisa importantíssima, gente, isso aqui é um fouet. Esse fouet aqui é até de silicone, ele é bem frágil, ele não aguenta muita coisa não, mas ajuda, tá? Vai começar... Pode aí comprar um fouet simples, um fouet barato, não precisa ser nada caro, mas depois, se puder, invista em um fouet profissional. Porque isso aqui é equipamento para a vida inteira. A gente sempre está precisando de um fouet para mexer a massa. E por que a gente mexe com o fouet e não mexe com colher de pau e não mexe com a colher normal, convencional? Um dos propósitos do fouet, gente, além de poder misturar a massa de forma airada, deixar encorpar ar, tá? Dentro da massa, para que a massa fica fofinha, fica uma massa leve. E quando você mexe com o fouet, mistura, você tem esse efeito, né? Não é igual uma colher comum que a gente pega lá, uma colher dessa daqui de metal e vai mexendo, ou com qualquer colher de pau. Aliás, nem se usa mais colher de pau, tá, gente? Antigamente usava colher de pau, é uma coisa muito assim, né, do interior, né? Antigamente usava-se muito para fazer qualquer coisa na cozinha. A colher de pau, ela realmente está extinta nessa área da culinária. Ela é muito bonitinha para decorar, mas para usar não. Por quê? Porque a colher de pau, ao longo do tempo, ela cria fungo, ela é anti-higiênica. Então, a solução para a nossa vida tá aqui, ó.
espátula de silicone, tenha sempre uma espátula de silicone. Não precisa ter várias, tá? Porque o negócio é assim, quanto mais você tem espátula de silicone na sua frente, mais você quer utilizar. Então aí você pega uma suja, daqui a pouco você já pega outra e no final do dia você tá ali com aquele monte de vasilha para limpar. Mas a espátula de silicone, ela é fundamental, porque você consegue raspar bem, né, o bojo, você consegue raspar bem aí a sua bacia, e aí a espátula, além de você conseguir mexer de forma mais uniforme, evita também desperdício, viu? Para você mexer doces, para fazer brigadeiro, também você consegue raspar no fundo, sem deixar agarrar, sem deixar aqueles resíduos que ficam na lateral ali da panela. Então, ela é fundamental. Tem pelo menos uma mais achatadinha assim, né? Um pouco mais firme aqui, mais achatadinha. Então, a colher de silicone, pelo menos uma. Depois você compra mais outras, tem aquela de preferência, que a gente sempre gosta de umas, porque existe várias no mercado, tá? Tá vendo essa daqui? Essa aqui é um pouco côncava aqui, ela tem um formatozinho que ele mais... Tem uma voltinha, né? Tem umas que já são bem retinhas e são duras. Tem outras que já são parecendo uma concha mesmo. Então não precisa comprar um kit de espátulas de silicone, tá? Não precisa. Precisa ter uma boazinha aí, que ela seja maleável. E outra, essa daqui tem um cabo de madeira e ela é bem fixa aqui, tá bom? Cuidado com isso, tá? Que às vezes tem umas que soltam. E outra coisa, gente, nunca faça isso no seu liquidificador, que é o quê? O liquidificador está rodando lá e aí enfia a colher lá para limpar as bordas com o liquidificador ainda sendo utilizado. Cuidado, isso pode, ó, quebrar. Aquele risco de você enfiar sua colher lá dentro para você já tirando um excesso de massa ou de alguma coisa que tá batendo ali no liquidificador e aí o liquidificador vai tritura a pontinha, isso aqui vai pro seu bolo. Então, muito cuidado com isso aqui. Mas colher, espátula de silicone é fundamental, tá? Sempre tenha pelo menos uma aí. Escolha uma cor bem bonitinha que combine com você. Outra coisa muito importante, simples também, baratinho de achar, tem um pincel. Esse pincel aqui, é até velhinho, tem uns outros ali até mais bonitinhos, mas este pincel aqui, tenha muito cuidado com isso daqui, ó. Quando você tá fazendo, se você quiser comprar um baratinho e depois colar, é até melhor, porque ele solta com muita facilidade. O pincel é fundamental na hora de untar as formas, porque na hora que você for untar a sua forma, você precisa espalhar bem, né? Seja isso desmoldante, manteiga, como você costuma untar. Então, um pincel de silicone vai ser fundamental aí nesses casos, tá? Untar a forma sem pincel realmente é muito difícil, viu? Você, não tem dinheiro para comprar o pincel, vai pegar o papel, toalha e vai passar aí a manteiga, a margarina, o desmoldante que você conseguir aí, e aí daqui a pouco aquilo solta, vai pra forma, fica grudado, com o risco de ir pro seu bolo, tá? Então muito cuidado com isso aqui. Outra coisa, gente, já falando aqui de bacia, tem essa bacia minha aqui, ela é uma bacia que eu uso pra estar misturando os meus bolos, mas não precisa ser essa bacia de vidro, tá? Pode ser uma bacia simples, de plástico mesmo, uma bacia limpinha. Outro detalhe importantíssimo, os materiais que você for utilizar para fazer seus bolos, separa, deixa eles numa gavetinha, numa parte do armário, somente para vocês fazerem os seus bolos. Então, principalmente bacia de plástico, né? Que é uma bacia que às vezes retém muito cheiro. Porque às vezes você pega aquela bacia que você botou lá o frango para descongelar e temperou e ficou aquele trem ali e ele garrou cheiro. Dali a pouco você vai fazer um bolo logo em seguida. Então, vai pegar gosto na sua massa, tá? Separa aí uma vasilhazinha de plástico, uma baciazinha bonitinha, só para você mexer com seus bolos, tá bom? Outro detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer aqui é nossa peneira, gente. Peneira é fundamental, tá? Não precisa ser de inox, assim, pode ser aquelas de plástico mesmo, higienizando direitinho após ser utilizado, tá tudo certo. Ó, peneira para peneirar as farinhas. A gente sabe que se você utilizar, pegar a farinha lá, a farinha tá lá no supermercado, e aquela farinha, ela vai retendo umidade, e aí vai formando gruminhos. E pega aquela sacola lá de farinha, já chega, já mede, já joga dentro do bolo, o seu bolo fica cheio de bolinha. E aí depois para te dissolver aquilo é complicado. Então tem aí uma peneira, pode ser uma peneira de plástico mesmo, viu? Para você peneirar. Chegou a farinha, você vai... E outra coisa, peneira sempre antes de você mexer sua massa. Não peneira muito tempo não. É na hora ali, ó, vou usar a minha farinha
Coloquei aqui na peneira, peneirei e já vou misturar minha massa, tá bom? Pra não formar esses grumos. Ah, é só a farinha que a gente peneira? Não, peneira todas as farinhas que você vai utilizar aí no seu bolo. O fermento, tudo aquilo que for, né, sólido aí, que tem esse aspecto de farinha. O chocolate, tudo. Você peneira antes ali e já faz a misturinha. Outra coisa importante, gente, ó, uma coisa que sempre tem que ser feita antes de você começar a preparar o seu bolo é separar todos os ingredientes antes. Por que isso é necessário? Vou contar pra vocês aqui. Tem uma coisa que acontece assim, que você tá ali na correria, você tá recebendo ali, porque acaba que a gente vai fazer tudo, né? É assim, é a gente que atende, a gente que vende, a gente que fala, é a gente que produz, é a gente que cobra, é a gente que entrega. Então, muitas de nós começamos dessa forma. Então, primeiro organizar todos os nossos materiais é fundamental, até mesmo para saber o que você tem aí no seu estoque. Você começa, tem um pedido, você vai começa a bater a massa, de repente você vê que está faltando um item, um ingrediente. Então, primeira coisa que tem que ser feito é você organizar todos os seus materiais que você precisa dos mantimentos em potinhos. Olha aqui, ó, isso aqui é um potinho de plástico. A gente compra um saco cheio e vem esse monte. Então, tenha sempre potinho com tampa também. Então, esses potinhos aqui, ó, você compra, todos eles já vêm com a tampinha. Você separa aí somente para você organizar o seu material de trabalho. Vamos supor, vou separar aqui os ovos, a farinha, vou separar o óleo, vou separar o fermento, vou separar o que for necessário para fazer o meu bolo. Coloquei tudo ali na minha frente, agora eu vou começar a bater minha massa. Para não correr o risco de você estar no meio lá da produção, ixi, acabou tal ingrediente, a massa vai desandar. Faltou fermento, faltou açúcar, faltou... Então, sempre faça isso. E tenha esses potinhos, tá vendo? São potinhos simples, não precisa ser nada de vidro, muito chique, muito caro, não. Potinho assim já resolve a nossa vida, viu? E aí, esses potinhos aqui, separa somente para você fazer a sua produção, tá? Como eu disse, o plástico ele acaba pegando gosto, pegando cheiro, então não vai misturar a sua produção com a comida de casa. Então, potinhos para você fazer seu mise en place é essencial, tá? Comece a sua produção separando os ingredientes um a um nos potinhos, bota tudo assim na sua frente. Eu tenho tudo aqui, então eu vou começar a bater minha massa. É assim que a gente organiza, porque senão a gente se perde, acaba tendo prejuízo, porque às vezes você tem que sair dali para comprar tal ingrediente que tá faltando, a sua massa já iniciou o processo. Isso não é legal, não vamos ter prejuízo. Então tenha sempre um potinho barato, acessível e prático. Outra coisa, gente, com que forma eu começo? Ó, essa forma aqui é o modelo suíço. Essa forma, ela é de 19 centímetros. Eu tenho forma de 20 centímetros, tenho forma de 15 centímetros. Eu tenho formas gomadas, formas com detalhes. Olha, existem vários tipos de formas no mercado. Mas vamos falar disso com mais cautela. Por quê? As formas, ela vai direcionar a sua produção. As receitas que eu pratico hoje aqui, eu consigo fazer uma produção muito grande, né? Então, eu tenho tamanhos diferentes de bolo, tamanhos diferentes aí na composição do meu dia e públicos também diferentes. Por exemplo, olha aqui, ó, essa forminha. É uma forminha de mini bolo, tá vendo? É uma forminha gomada que eu gasto mínimo de massa aqui para fazer um bolo. Esse mini bolo, às vezes sobra um pouquinho de massa, eu coloco aqui quando não é algo direcionado. E aí, gente, o seguinte, a quantidade que a sua receita vai dar, você tem que padronizar. Vamos supor, você vai começar a fazer com os bolos de 19 centímetros. Todas as suas receitas que você vai entregar um padrão. Ou seja, o seu cliente já sabe que o tamanho do seu bolo é esse, de 19 centímetros. Então, você vai padronizar essas formas de 19 centímetros. Não, eu quero ter 2 tipos de bolo. Eu quero ter o tamanho grande e pequeno. Hoje eu utilizo o tamanho de 20 centímetros e utilizo o tamanho de 15 centímetros também. Ah, é uma data especial, eu quero fazer um bolo temático para um momento especial. Existem essas formas aqui que elas são maravilhosas e assim, você economiza na cobertura porque o bolo já sai bonito.
né? E aí você tem essa capacidade de entregar um bolo diferente, com cara de festa, uma beleza, um significado diferente. Então essas formas aqui são muito mais caras, tá? São formas que a gente encontra aí no mercado, mas elas são caras, mas é um investimento que você faz para a vida inteira. Tendo cuidado com as suas formas, gente, é coisa para a vida inteira, porque isso aqui dá um charme no bolo, deixa o bolo em outro nível, eleva o nível do seu bolo. Agora tenha sempre umas mini forminhas assim, existe esse modelinho aqui, existe um mini modelo, mini forma do modelinho suíça. Por quê, gente? Ó, isso daqui é uma estratégia muito legal de marketing. Quando você quer mostrar para o seu cliente um sabor diferente, quando você quer fazer um mimo, um agrado para o seu cliente, fazer uma promoção, ou você quer até mesmo, se você dá isso aqui, vamos supor, o seu cliente encomendou um bolo e você dá para ele um mini bolinho, coloca aí uns frufru, uma embalagem afetiva, bem bonitinha, isso daqui também pode virar um grande número de vendas, principalmente para o meio corporativo, que quer homenagear os seus funcionários, que quer dar lembrancinhas, dia das mães, dia do funcionário, melhor funcionário, enfim, isso daqui é estratégia. Tenha sempre uma mini forminha, às vezes um tiquinho de massa que sobra, consegue fazer um mini bolo e já consegue ter aí um resultado legal com ele, tá? Você pode estipular também, colocar ele no seu cardápio, colocar aí uma decoração bacana nele, uma embalagem afetiva, personalizada. Isso daqui eu faço muito para lembrancinhas de batizado, lembrancinhas de aniversário. Isso tudo você pode oferecer para o seu cliente. Então tenha sempre uma mini forma bonitinha aí que você consegue aproveitar e consegue também aumentar aí seu ticket médio e você consegue ganhar com isso aí, tá bom? Outra forma que eu tenho aqui é esse formato aqui, esse formato de coração, mas o que eu quero chamar a atenção é esse formato que a gente fala, formato piscina. É um formato que, na verdade, quando você desenforma, tem essa cavidade que você pode preencher aqui na forminha. Então, essas formas é ideal para você fazer, né, bolos decorados, bolos mais gourmetizados, né? E cupcakes que fala, né? Mas nesse caso aqui, a gente popularmente dizendo aqueles bolos piscina. Fica fantástico também essas forminhas. Tem assim, tem no formato também redondinho, tem vários formatos aí no mercado. Bom, gente, essas formas aqui existem também estilo no material de silicone. Eu não oriento vocês consumirem essas aí, porque essas de silicone, a massa parece que esparrama, o negócio vira uma bagunça. Se tiver de inox mesmo, tá? Não precisa comprar aquelas de silicone, porque para trabalhar de forma profissional não são boas, tá bom? Tem essas de inox mesmo. Mas para você que tá começando, não precisa investir em formas muito caras não, gente. Começa com as formas padrões, suíça aí, de 20 centímetros, de 15 centímetros, conforme a receita, tá? Porque é o padrão dos bolos caseiros, é a cara dos bolos caseiros. E eu vou falar pra você, bolo caseiro, ele já é, por si só, algo que já é constante na vida dos brasileiros. Então, capricha na apresentação do seu bolo. Porque o bolo, por si só, se seu bolo é bom, se a sua massa é boa, o capricho que você tem na aparência é o que vem de primeiro, tá? É a primeira mordida que o seu cliente... Consigo fazer bolo em casa usando minha cozinha... Exatamente assim que deve ser, tá? Começa aí dentro da sua casa com aquilo que você tem. Gente, investimento para você começar neste ramo tem que ser muito baixo. Primeiro, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Daqui a pouco, depois que o negócio estiver bem próspero, que você conseguir faturar de 5 a 10 mil reais aí por mês, aí você começa a pensar em investir na sua cozinha. A sua cozinha da sua casa jamais será a mesma. A partir do momento que você decidir se tornar uma boleira, com certeza a sua organização vai ser diferente. E tudo isso eu posso. Com o meu método, você vai conseguir a fazer da sua cozinha uma mini fábrica, tá? Com muito cuidado. Basta você olhar tudo que você tem aí dentro da sua gaveta. São pequenos utensílios do dia a dia que a gente pode separar, pode reservar para a gente começar a produzir. Depois, lá na frente, a gente investe aí numa cozinha melhor, tá bom? Mas vamos começar com o que a gente tem, com o nosso forno, com o liquidificador, que seja um liquidificador que consiga bater uma massa, que consiga ter um pouquinho só de potência, mas o suficiente para começar já. Não precisa investir em grandes equipamentos, como uma batedeira planetária.
trabalha? Não. E outra coisa, às vezes você não tem aí, mas você consegue pegar emprestado, tá? Mas você vai começar a fazer dentro da sua casa, no conforto do seu lar, próximo de quem você ama, da sua família, e você vai começar a faturar. E eu vou te ensinar isso e te dizer que é possível você faturar de 5 a 10 mil inicialmente, aí dentro da sua casa, no conforto do seu lar, usando aquilo que você tem, tá bom? É possível você se transformar do zero a uma boleira de sucesso. Foi assim que aconteceu comigo. E por isso que eu trago aqui para vocês conteúdos valiosos, de qualidade, para você poder aprender o passo a passo e chegar na sua excelência, no seu sucesso. Finalizando aqui com as nossas duas palavras do início desse vídeo: constância e coragem. Primeiro, tenha essa coragem e ela está dentro de você. E constância, porque a constância gera excelência, gente. E vamos chegar lá à nossa perfeição, tá bom? Então, vamos lá. Continue me seguindo por aqui. Se você gostou desse vídeo, aproveita, já curte, compartilha ali com aquela amiga que tá querendo começar no início aí da confeitaria, que quer principalmente a produção de bolos caseiros, porque eu posso te ensinar e te ajudar a faturar muito e a transformar a sua vida.